Meus queridos irmãos, abençoados e abençoadas, hoje, dia 17 de junho, o meu canal completa um ano. Eu comecei exatamente no dia 17 de junho de 2020 e graças a vocês o canal está se aproximando dos 1.000 inscritos. Hoje já cheguei ao número de 961 inscritos. Eu gostaria que vocês me ajudassem divulgando, compartilhando as mensagens do meu canal para outras pessoas também serem alcançadas e entenderem o Evangelho da graça de Deus. Outro sim, muitas pessoas pensam que o que se paga, para acessar o canal. Não é gratuito, não se paga nada. É apenas se inscrever, apertar lá o sininho e dar um like, que é muito importante para que o YouTube recomende as mensagens a outras pessoas. Eu quero então agradecer a cada inscrito no meu canal. De coração, muito obrigado mesmo. Assim como nós, embaixadores da graça de Deus, nos preocupamos em estudarmos para levar até cada um de vocês sempre uma palavra, vocês fazem a parte de vocês também como embaixadores, divulgando e compartilhando o nosso canal. Eu me chamo Levi Salles, para quem ainda não me conhece, sou aqui da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Quero ler 2 versículos em Eclesiastes, capítulo 11, que dizem assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu quero hoje concluir um estudo que eu já comecei no livro de Eclesiastes, desde o primeiro capítulo. Então tem aí no meu canal uma série de mensagens no livro de Eclesiastes. Eu acho que com essa completa 5. A primeira foi o capítulo 1 e 2, depois 3 e 4, capítulo 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10 e hoje 11 e 12. Querido, aqui nesses capítulos 11 e 12, de Eclesiastes, nós encontramos conselhos daquele que foi considerado o homem mais sábio do mundo, Salomão. E os conselhos que nós encontramos aqui nesses capítulos 11 e 12, tanto servem para os adultos quanto para os mais jovens, ou seja, conselhos para todos ou para todas as faixas de idade. O sábio diz que nós devemos ser bondosos e generosos e que se formos constantes na prática do bem, seremos recompensados. Se você faz o bem, se você é generoso para com as pessoas, com certeza outros também lhe farão bem e também serão generosos para com você. Porque você está semeando o bem, você está semeando a generosidade. E então você vai colher aquilo que você plantou. E o sábio, então, ele diz que se formos generosos, se praticarmos o bem, com certeza, no caminhar, na trajetória da nossa vida, nós seremos recompensados. Se formos caridosos, mesmo durante o tempo de escassez, o que é que ele quer dizer? Você também não tem em abundância, mas tem um pouco que é suficiente para você. Se você
nesse período de escassez, nesse período seu de dificuldade, se você também repartir para com as pessoas que precisam, para com as pessoas que necessitam, você com certeza vai usufruir, porque você está praticando atos, ações. E ele fala acerca disso no versículo 1 e 2, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É como ele diz no versículo 1, reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então Salomão nos admoesta a não nos preocuparmos tanto com a chuva quanto com o vento. Ele diz que a gente não deve se preocupar com a força da natureza. Não fiquemos aguardando dias de sol para proceder prudentemente. Esse é o conselho que o sábio Salomão nos dá. Façamos o bem agora, não sejamos procrastinadores. O que é isso? São aqueles que deixam um assunto para resolver no futuro. É aquele que adia, quando na verdade ele pode fazer hoje, então ele vai adiando, vai se desculpando, vai empurrando, né? Como se diz num linguajar bem popular, vai empurrando com a barriga, quando na verdade ele pode fazer agora, naquele momento. Então, tem pessoas que vai empurrando com a barriga, vai levando, vai adiando, quando na verdade ela podia fazer naquele momento. Então, Salomão diz que nós não devemos ser assim. Tem até uma palavra do próprio Salomão que diz assim: tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça enquanto há força. Então, até se entende quando uma pessoa ela tem que priorizar algo, até se entende que ela adie, mas fora disso, se torna corriqueiro. E tornando-se corriqueiro, isso não é bom. Eu não sei se você se enquadra nisto, mas se você se enquadra, aí um conselho do grande sábio Salomão, que nós façamos hoje, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pode não vir, o amanhã é hoje. Então faça hoje, façamos hoje e não deixemos para amanhã. Nos versículos 3 e 4, ele trata disso. Já no versículo 5, ele diz que certos mistérios ficarão na nossa mente por toda a nossa vida, mas nem por isso devemos cessar de trabalhar. A semente, segundo ele, já foi semeada, então, por fé, nós devemos tomar posse e colher os frutos. No sistema religioso, eles futuralizam tudo acontecerá, Deus fará, Deus dará, Deus abençoará. É assim que no sistema religioso eles ensinam. Mas nós, do Evangelho da Graça de Deus, nós não entendemos assim. Nós somos justos e o justo viverá pela fé. E uma vez vivendo pela fé, nós tomamos posse de todas as promessas de Deus. E então, quando nós semeamos, nós já tomamos posse, porque nós acreditamos que Ele já nos deu, Ele já nos concedeu, Ele já nos abençoou. E aí nós tomamos posse porque nós vivemos por fé e não andamos por vista. No versículo 6, aprecia-se a luz do dia,
E no versículo 7, diga, este é o melhor dia. Diga sempre isto. É isso que nós fazemos. Alegra-nos e regozijemos-nos nele. Todos os dias, para nós, são dias abençoados. Para nós, são dias prósperos. Para nós, são dias de vitória. Para nós, são dias que Deus nos deu. E antes que o dia finda-se, nós nos alegramos nele e nós nos regozijamos nele. Porque nós vivemos, nós andamos por fé. Ele diz que devemos não só viver uma vida boa e aproveitar as vantagens da nossa existência, mas também ter em mente a vida do porvir. É o que eu sempre falo nas mensagens que prego. Que nós não temos que estarmos centrados nas coisas desta vida. Pensar somente nas coisas materiais. Mas uma vez que pensamos nas coisas do alto, nas coisas de cima, nós vamos vivendo aqui de forma abundante. Porque tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, Ele nos concede. Por isso que nós dizemos o Senhor, que é Jesus Cristo, o único pastor, o único Senhor, Ele nada nos deixará faltar. E nada nos falta. Nós temos essa experiência. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo também têm essa experiência. Nada lhes tem faltado. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Ele não nos deixa em falta. Ele sabe do que precisamos. Nós não temos que estarmos ansiosos, preocupados, inquietos com o que havemos de comer, de beber, de vestir. Nós deixamos que estas coisas aconteçam de forma natural, porque nós sabemos em quem temos crido. É Ele que nos governa, é Ele que dirige a nossa vida sem reserva. E estamos debaixo dos seus cuidados e da sua proteção. Ao vivermos aqui, regozijemos-nos tendo sempre em perspectiva o temor de Deus. Porque mesmo vivendo uma vida feliz no Senhor aqui, nesta vida, tudo é futilidade em comparação à glória que teremos no porvir. Nada há de se comparar. Por mais que você tenha, por mais que você viva com fartura, por mais que você viva com abundância, por mais que você tenha, nada há de comparar a glória que nos aguarda no porvir. E enquanto esse dia não chega, nós vamos vivendo o reino de Deus aqui nesta vida, gozando paz, porque o reino de Deus é paz, ele é alegria, ele é comunhão, ele é felicidade. E é isto que nós vivemos aqui. Estamos sempre felizes, sempre alegres, sempre regozijando no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa motivação para prosseguirmos, para continuar triunfando e reinando em graça. Vivendo essa liberdade com que Ele nos deu, essa liberdade com que Ele nos concedeu. Nós não vivemos algemados, nós não vivemos aprisionados, nós não vivemos com fardo sobre os nossos ombros, porque nós somos livres. Somos livres. E por sermos livres, nós somos felizes. Esta é a liberdade que nós gostaríamos que aqueles que estão no sistema religioso, que estão ainda nos preceitos dos homens, viva essa liberdade. Essa liberdade na qual Cristo os concedeu. É isso que nós queremos, é isso que nós trabalhamos para que essas pessoas também sejam alcançadas com a liberdade do Evangelho e da graça de Deus. Nos versículos 9 e 10,
O jovem é demonstrado a desfrutar a mocidade e aproveitar as atividades da juventude e orientado a agradar o teu coração com as maravilhas criadas por Deus. Tudo Deus criou, a natureza, o sol, a lua, as estrelas. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por Ele. E você deve se alegrar nisso. Você deve regozijar-se nisso. Você deve glorificar o Senhor por tudo o que Ele fez. Se está chovendo, glorifica o Senhor. Se está fazendo sol, glorifica o Senhor. Se está nublado, glorifica o Senhor. A honra é dele, a majestade, o domínio, a glória e o poder, tudo é do Senhor. Uma coisa que nós aprendemos no Evangelho da Graça de Deus é reconhecer que Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. A primazia é do Senhor. Nós não temos nenhuma glória. Nós não temos nenhuma honra. Tudo isso é do Senhor. Ele que cresça e nós diminuímos. Foi isso que Paulo, apóstolo da graça, nos ensinou. Importa que ele cresça. Mas não é isso que nós vemos por aí. As pessoas buscando primazia, buscando honra, querendo aparecer, querendo serem vistas, querendo estar em destaque, ocupar os primeiros lugares, serem chamados de Senhor, de reverendos, desses títulos concedidos por eles mesmos uns aos outros, e eles estão indo em busca de honra. E aí o Senhor que deveria aparecer não aparece nessas reuniões que eles chamam de cultos. O Senhor não é honrado, o Senhor não é glorificado. Muitos glorificam e honram eles de lábios, mas o seu coração, os seus corações estão longe dele. Então o jovem, ele é orientado por Salomão a reconhecer as grandezas de Deus, a satisfazer a tua alma com deleites sadios, enchendo os teus olhos com as belezas do universo e eliminar desgostos e a dor que são consequência dos atos cometidos. A Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele ceifará. Temos que contar até 3 antes de tomarmos uma atitude, de praticarmos aquilo que vá entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Temos que ter temor de Deus. Temer ao Senhor, porque Ele é o dono da vida. Ele habita no nosso espírito. E a Ele nós devemos obedecer, somente o Senhor. A verdadeira alegria vem de Deus. A verdadeira alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta é a alegria que nós sentimos, a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem de Deus. Nós estamos sempre felizes, sempre alegres, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Nós sabemos que dependemos 100% dele, dependemos 100% do Senhor. Por isso que nós reinamos e triunfamos em graça. Cristo vive em nós. Nos tornamos até fanáticos em ter a mente de Cristo, em não mais vivermos, mas Ele viver em nós. Essa segurança que nós procuramos passar para as pessoas. Viva o Evangelho da graça de Deus, viva o Evangelho do Cristo ressuscitado. E não esse evangelho pregado, ensinado pelas instituições religiosas. Que tudo quanto Cristo Nazareno fez,
eles trouxeram para dentro desses lugares e colocam um fardo sobre os ombros das pessoas, dizendo que elas têm que fazer todas essas coisas se elas querem serem salvas. Mas não é esse o evangelho que Paulo nos trouxe. O evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, é um outro evangelho, um evangelho diferente deste evangelho da religião. Então, esta alegria verdadeira que vem de Deus, e que se ele temer ao Senhor, o jovem, esse conselho é de Salomão, as bênçãos serão constantes na sua vida. Porque você aprende a abençoar, você aprende a ser generoso, você aprende a praticar o bem, você aprende a dar. As pessoas veem em sua vida Cristo, porque você reflete a imagem de Cristo. Você anda em novidade de vida. As pessoas percebem que você é diferente, porque você não é como as pessoas que não vivem essa vida sob a orientação de Deus. E com os seus atos, com as suas ações, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, logo as pessoas percebem a diferença. E se ele não focar em Deus, isso, o jovem, ele verá o prejuízo que pode lhe suceder. E é isso que nós estamos vendo. Quantos jovens se enveredando pelos caminhos do crime, pelos caminhos das drogas, matando, furtando, roubando. Quantos estão nessas situações quando poderia serem felizes, vivendo só para Deus, só para o Senhor? Então mal lhe sucede em função dos seus atos, das suas práticas, do seu cotidiano. No capítulo 12, o sábio Salomão finaliza. Ele diz ao jovem: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venha dizer neles, ou seja, nesses dias, não tive contentamento. Aproveita a sua força, a sua juventude e louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Acorde louvando ao Criador, passe o dia louvando o Criador. Deite glorificando, louvando ao Criador. Chamando o jovem, o sábio, para que o jovem atente para a velhice, descrevendo as consequências desta idade. Não tive nele contentamento, mas se você lembrar do teu Criador, nos dias da tua mocidade, dentro dessa visão que eu venho falando desde o início, em que o sábio apresenta, os seus dias serão de sucesso, os seus dias serão abundantes, os seus dias serão prazerosos, os seus dias, jovens, serão de felicidade. Então, você é demoestado pelo sábio, porque a velhice chega, os dias passam muito rápido. Volta e meia eu faço uma reflexão de 30, 40, 50 anos atrás. E olho para mim hoje, aos meus 66 anos de idade, como o tempo passou de forma muito rápida. Quantas coisas poderia ter feito e não fiz. Quantas coisas poderia ter deixado de fazer e não deixei de fazer. Não que eu tenha arrependimento, mas eu poderia ter feito muito mais do que fiz.
Eu poderia ter desfrutado muito mais do que eu desfrutei. Sempre sob o temor de Deus, sempre sob a orientação do Senhor, sempre dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu fico pensando quantos dias vivemos lá atrás, dentro desse sistema religioso, com uma falsa alegria, acreditando nesse evangelho da religião, com fardos sobre os ombros, seguindo os preceitos dos homens, fazendo tudo que o mestre e os homens mandavam fazer. Se não fizesse, seríamos punidos, ameaçados, porque lá só tem ameaças. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você é amaldiçoado. Você vai perder as bênçãos, você vai perder a salvação. São essas coisas que nós ouvíamos. E então isso era fardos pesados, eram algemas, era uma falsa liberdade. Mas graças ao único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, os nossos olhos foram abertos, as nossas mentes iluminadas, e hoje nós vivemos o evangelho da graça de Deus. Ele adverte o jovem a temer sempre a Deus, mesmo na sua juventude. Ou seja, em todo o tempo. O propósito é mostrar ao jovem a importância de todos os anos de vida, antes que cheguem os problemas da velhice. São consequências dos dias em que vivemos lá atrás. As consequências virão na velhice. Quantas pessoas hoje têm problemas na velhice em função da vida que viveu lá no passado? E que não tem jeito. E o jeito é as pessoas irem convivendo. Mas eu quero dizer para você, jovem, tenha uma velhice saudável. Se cuide, faça exercício, não seja sedentário. Evite de beber bebida alcoólica, porque isso lhe trará uma cirrose hepática. Evite o fumo, porque isso lhe trará um câncer. Evite a promiscuidade, porque isso pode te trazer doenças. Evite todas essas coisas para que você, ao chegar à velhice, você possa ter uma velhice saudável, uma velhice feliz. Eu louvo e glorifico a Deus, porque eu tenho 66 anos de idade, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão. Graças a Deus eu não tenho problemas de saúde, porque eu cuidei bem da minha juventude, eu cuidei bem da minha mocidade. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Eu procurei sempre andar na orientação da palavra de Deus, da palavra do Senhor, nas orientações dos meus pais. E não tenho nenhum arrependimento. Quando eu disse que muitas coisas eu não fiz e muitas eu deixei de fazer, eu falo no tocante às coisas de Deus. Eu poderia ter vivido uma liberdade em Cristo desde o início da minha mocidade, mas vivi aprisionado por esse sistema religioso com fardo sobre meus ombros, vivendo uma falsa liberdade. É disso. Mas no campo secular, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu estudei, comecei a estudar cedo.
Com 6 anos de idade eu comecei meus estudos. Vim estudando até quase aos 50 anos. A minha faculdade de Direito eu concluí já com 43, 44 anos de idade. Fiz muitos cursos. Eu estudei, eu aproveitei o tempo. Faça isso, jovem. Faça isso. Aproveite a sua juventude para que você venha a ter na velhice uma velhice bastante saudável. Hoje eu sou aposentado, me aposentei aos 58 anos de idade, porque comecei a trabalhar cedo, com 14 anos eu tive a minha carteira assinada. Ajudei muito os meus pais, de uma família de 10 irmãos, tudo que ganhava, até eu me casar, era investido na minha própria casa, na minha família. Eu pegava todo o meu pagamento e dava nas mãos dos meus pais, para que eles pudessem conduzir aquilo de uma forma sadia, para que trouxesse benefício para toda a nossa família. Não tenho arrependimento nenhum disso. Me casei aos 22 anos de idade. Tenho 2 filhas. E também levei elas a estudarem como eu estudei. E hoje todas as 2 são bem casadas. Porque eu soube aproveitar esta oportunidade que a juventude me deu. Chegando o sábio à conclusão, depois de ter provado de tudo quanto a vida oferece. Qual foi a conclusão que o grande sábio Salomão chegou? Ele disse que o dever do homem é temer sempre a Deus. Essa foi a conclusão que ele chegou. O dever do homem é sempre temer a Deus, porque isso é a única coisa que não é vaidade. Por isso que ele expressou dizendo, tudo é vaidade, tudo é vaidade. A única coisa que ele chegou à conclusão de que não era vaidade, era o temor ao Senhor. O temor ao Senhor sempre foi, será e é o princípio de sabedoria. Aquele que teme a Deus é sábio. Ele tem a sabedoria do Senhor, ele tem a sabedoria de Deus. Guardando sempre a sua palavra na mente, a palavra de Deus na mente, porque tudo é vaidade, tudo é vaidade. Esta foi a conclusão que o grande sábio Salomão chegou. Tudo é vaidade. Então, de tudo quanto Salomão, ele diz nos capítulos, do capítulo 1 ao 12 de Eclesiastes. São muitas coisas. Se você tem acompanhado, você tem percebido. Se você tem lido, você tem percebido. E agora ele finaliza dizendo, tudo é vaidade. E chega à conclusão que a única coisa que não é vaidade é o temor a Deus. Jovem, tema ao Senhor. Meu querido, não importa a idade que tenha, tema ao Senhor. Tenha temor de Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele permitiu que um dia o seu espírito fosse revestido de carne. E hoje está aí, você vivendo. Viva esses seus dias temendo ao Senhor, focado nele, pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima. Vale a pena temer o Senhor. Não existe coisa melhor do que o temor a Deus. Aquele que criou tudo e todas as coisas. Aquele que é dono de tudo e de todas as coisas. Aquele que determinou os nossos dias de vida aqui nesta terra. Aquele que nos sustenta e nos alimenta.
aquele que sabe os dias de cada um de nós, desde o nosso nascimento até o nosso término aqui nesta vida. Ele é soberano, Deus é soberano. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Não adianta você ficar pedindo, como no sistema ensina essas orações de petições. Não adianta, você vai perder o seu tempo. Eu sei que muitos não estão gostando ou não vão gostar disso que eu estou falando. Mas sabe o que você deve fazer? Você deve fazer confissões de súplicas de ações de graça. Ou seja, em tudo, dá graça. Está trabalhando? Dá graça. Está desempregado? Dá graça. Tem dinheiro? Dá graça. Não tem? Dá graça. Está com saúde? Dá graça. Não está? Dá graça. Em tudo, dá graça. Faça isto, ao invés de ficar pedindo. Você está perdendo tempo pedindo. Sabe por quê? Porque todas as promessas já lhe foram dadas. É questão de tomar posse. O justo viverá pela fé. É isto que nós, do Evangelho da Graça de Deus, acreditamos e cremos. Nós não somos futuristas. Nós vivemos o dia de hoje como se o amanhã não existisse. E tomamos posse desse dia como o melhor da nossa vida. Dizendo, já somos abençoados, já somos guardados, já somos protegidos. Quando sairmos, nós sabemos que iremos e voltaremos em paz. Porque o Senhor é quem nos guarda e quem nos protege. Fica aí